Bom, eu vou começar aqui do zero a instalação aí do CentOS 7.0, né? Para posteriormente nós instalar aí o TeamSpeak e o NoIP para o sistema levantar automaticamente aí com o TeamSpeak e NoIP. Eu vou abrir uma máquina virtual aqui. Vou adicionar um novo Linux. A versão CentOS é a versão gratuita do Red Hat, a versão Red Hat é a versão paga. O CentOS é a versão gratuita. Vou estar instalando a versão do CentOS 7.0. CentOS 7. A versão servidor, né, minimal, que é a versão do CentOS. Vou estar dando um próximo. Vou usar 1024 MB, ou seja, 1 GB dos 4 GB que eu tenho disponível na minha máquina. Vou estar disponibilizando para a máquina virtual. Vou dar um próximo. Vou criar um novo disco. Criar. Vou usar o formato VDI, VirtualBox Disk Image. Dá um próximo. Vou criar um disco alocado dinamicamente, né? Esse disco é criado com um tamanho pequeno e depois ele vai aumentando até chegar no tamanho máximo especificado. E é bem mais rápido criar um disco desse tamanho. Apenas para o intuito aí de a gente estar fazendo um teste, vou selecionar esse. Próximo. Vou deixar na pasta padrão, mas a gente pode alterar a pasta. Vou deixar ela na pasta padrão. Vou definir uma quantidade aí do disco, 8 GB. E vou clicar em criar. Bom, eu tenho um pequeno problema com o sistema de CentOS, com o CentOS. Nos meus dois notebooks eles não instala. Ele não reconhece a placa de rede, não reconhece a placa wireless, mas aqui na máquina virtual ele reconhece. Eu tenho que colocar nessa terceira opção aqui, ó. Eu tenho que colocar nesta opção Intel Pro 100T Server. Dou um OK. E com o NAT ativado, com o firewall da máquina virtual ativada. Mais posteriormente eu posso mudar para o modo Bridge. Eu vou instalar o CentOS assim, desta forma, e depois eu mudo ali para o modo Bridge. Depois de instalar o CentOS, eu vou instalar o NetTools, e depois de instalado o NetTools eu consigo colocar aqui a minha máquina em modo Bridge. Eu vou alterar aqui o endereço MAC da máquina virtual. Eu tenho configurado já no meu modem ali para atribuir um IP automático, 1A2B3C 0800 1A2B3C. Essa está setado já no meu modem para atribuir um IP automático para eu poder encontrar. Mas mesmo assim eu vou dar um comando ifconfig depois para vocês verem. Vou dar um OK aqui. Vou só configurar aqui a opção de boot sistema. Vou mudar a opção do armazenamento aqui. Eu tenho aqui a versão mínima, né? Minimal. Algumas outras versões do CentOS. Eu vou instalar essa versão, a versão do DVD, que é a versão completa. Vou inserir aqui na minha máquina. Mas eu vou estar, e durante a instalação vou escolher a opção mínima. Poderia ser esse aqui, mas eu vou instalar a opção com DVD para você ver que não tem só opção minimal no DVD, tem muito mais opções lá para você instalar. Mas aqui o intuito é só a versão minimal. A gente vai estar instalando a versão minimal e eu vou iniciar com a opção do DVD, que tem todas as opções. Eu vou mostrar depois, mas vou instalar a opção mínima. Vou dar um start, vou iniciar. Dá uma minimizada aqui. Tela cheia. Bom, eu vou dar um install CentOS Linux, a primeira opção, dá um enter. Ele vai iniciar a partir do DVD. A máquina virtual ela interage com o sistema operacional sendo instalado nela. Aqui está dizendo que a máquina virtual informa que
o sistema operacional não suporta a integração de mouse, né? Vou estar fechando aqui, dando um clique. A versão CentOS 7, ela vem com um instalador gráfico. Está carregando aí o instalador gráfico para a gente selecionar as opções de instalação. Está carregando aí. Tá meio lento para carregar, eu acho que é por causa da gravação que está sendo feita ao mesmo tempo. Bom, eu vou dar pra gente aí, ó, baixando até a opção lá, a opção que a gente deseja instalar no nosso computador, né, Português Brasil. A gente pode clicar aqui em cima ou simplesmente digitar aqui na caixa para procurar e clicar em cima. Quero o Português do Brasil. Eu vou dar um continuar. Quando der um continuar aqui, a opção do teclado ali vai mudar para BR. Vou clicar em continuar. Ele vai começar a procurar as opções, carregar as opções para a gente poder instalar aí. Tá carregando aqui, ó. Fuso horário, obtendo, português, configurando, baixando, né? Ainda não conectado. Particionamento automático selecionado. Tá carregando aqui ainda. Tá carregando aqui, tá carregando aqui. A opção do teclado mudou para BR. Vamos aguardar aí ele carregar as informações. Já carregou aqui embaixo. Tá carregando o teclado. Pronto. Eu vou deixar aqui São Paulo para fuso horário, beleza. Para ir para opção de idioma Português Brasil, beleza. Teclado Português Brasil, também é isso aí. Como eu te disse, essa versão é a versão de DVD, né? Mas ele está com a instalação mínima selecionada. Se fosse a instalação da ISO da imagem minimal, só teria essa opção aqui já marcada. Essa versão do DVD tem essas outras opções aqui para a gente selecionar, né? A opção desktop para vir com a interface gráfica. Eu só entrei aqui para mostrar para vocês que ela tem essas opções para você instalar junto. A nossa aqui eu só vou instalar a versão mínima. Então finalizado. E aqui é a fonte de instalação, que é a MIDI, o DVD, né? O particionamento está em modo automático. A gente pode configurar aqui de modo manual ou pode deixar em automático. Eu recomendo a todos vocês a deixar no modo automático. Eu vou colocar em modo manual e particionar para vocês verem como faz, né? Eu mesmo configurarei, vou dar um finalizado, ele vai abrir uma nova aba aí para a gente configurar de modo manual. Pronto. Ele diz que o espaço total é 8.192 MB, né? E a gente tem 8.191,97 disponível. Eu vou adicionar um ponto de montagem aí. Como todo Linux, ele tem um swap, né? Um espaço para swap. Aqui especifica a quantidade, o tamanho. Em média, para swap é 2.000 MB, mais ou menos, uns 2 GB. Dá um adicionar. E adiciona outro, que é para o sistema. Eu vou montar com o restante aqui
do espaço disponível, que é 687,97. Vou adicionar o ponto de montagem e fica pronto aí, digamos assim, né? Seleção partição padrão e xt4, isso. Dá um finalizado. Deste modo, dá pra gente instalar normalmente aí também. Ele abre o resumo das mudanças, né? Tá dizendo que isso aqui vai ser escrito quando retornar ao menu principal, a iniciar sua instalação, as suas personalizações resultarão nas seguintes alterações. Quando clicar em iniciar, ele vai fazer tudo isso, criar esses padrões aí, né? Eu clico em aceitar as alterações. Mas como eu disse para vocês, eu vou colocar em modo automático. Aqui, modo automático. Automaticamente. Finalizado. É a opção que eu, salvando a configuração. Vamos aguardar? Aí. A rede local. Aquela MAC que eu atribuí lá, 1A, 2B, 3C, final dela, né? 0827, 1A, 2B, 3C. Eu deixei com o NAT ativo, ele está obtendo o endereço IP local da máquina virtual. Como eu disse para vocês, depois de instalar o NetTools, aí eu vou colocar em modo bridge, que é para minha máquina real entrar em contato com a minha máquina virtual e vice-versa. Eu vou concluir aqui, iniciar a instalação e ele vai escrever o que foi configurado aqui no particionamento automático. Vamos lá, iniciar. Ele já começou, vejam aqui, preparando para instalar. E ele vai continuar a instalação. E durante este tempo eu tenho que determinar a senha raiz, a senha de root, e criar o usuário. Né? Embaixo aqui na parte amarela, por favor, complete os itens marcados com este ícone antes de seguir para o próximo passo, né? Que é esse triângulo amarelo. Então vamos lá, vou criar aqui a senha raiz, a senha de root. Apenas para teste aí, eu vou colocar a senha de root 654321 e no de baixo eu apertei Tab, né? Para pular para a caixinha de baixo, 654321. Aqui embaixo diz assim: a senha que você forneceu é fraca. A senha é menor do que 8 caracteres. Você precisará pressionar finalizado 2 vezes para confirmar. Né? Então, como a senha é fraca, menos de 8 dígitos, sequencial, né? Eu vou dar finalizado 2 vezes. 1, 2. Pronto, a senha de root está definida. Vou criar um usuário. O usuário, como eu te disse, é teste, né? É meramente aí para vocês entenderem como é que funciona. O usuário, o nome dele vai ser teste, com o sobrenome teste. Eu vou dar um nome do usuário teste. Vou dar um tab aqui, ele vai pular para a caixinha de baixo. Vou apertar espaço para selecionar tornar o usuário um administrador. Vou apertar tab, vai pular para a próxima caixa aí. A senha de root definida foi 654321. Eu vou definir a senha de usuário comum para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai informar a mesma coisa que informou quando foi para a senha de root, né? A senha que você forneceu é fraca, a senha é menor do que 8 caracteres. Você precisará pressionar finalizado 2 vezes para confirmar. Eu vou clicar finalizado uma. Eu vou clicar finalizado mais uma. Pronto, o administrador teste será criado. E a senha do root está definida. E ele está instalando o sistema aí. Ele vai instalar até os 303 itens e depois disso ele vai configurar. E para configurar no teste anterior que eu tinha feito aqui na máquina virtual, ele demora de aproximadamente aí 40 minutos configurando. E ele demora mais uns 10 minutos para atingir esses 303 itens aí. Eu vou dar um corte no vídeo e quando estiver finalizando, eu volto.
Bom, chegamos ao fim aí da instalação do CentOS 7.0. Eu vou clicar aqui para reiniciar. Reiniciando. Estamos aguardando aí ele iniciar o sistema. Tá aí a tela. Ele vai auto-selecionar. Vamos aguardar aí até ele iniciar. Tá aí as primeiras imagens do CentOS sendo iniciado. O CentOS Minimal. Como eu disse para vocês, eu tive problema de instalação do CentOS não reconhecer a minha placa de rede nem a placa Wi-Fi. Mas instalando o NetTools, ele corrige isso. Estou usando o meu usuário. Teste. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um i1 sudo i1 install net-tools. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 do usuário teste. Esse problema é um problema de conexão com a internet. Vamos ter que refazer ali na máquina virtual, selecionar outro adaptador no modo NAT. Vou reiniciar ou desligar a máquina para configurar de novo. Sudo power off. Vamos aguardar aí a máquina desligar. Esperando aí ela finalizar, dá o power off.
Vamos tentar essa daqui de cima. Vou dar um OK. Vou iniciar. Dá um Enter para inicializar mais rápido. O CentOS ele tem esse problema de conexão com a internet aí nos notebooks, não sei se é em todos. Em algumas versões aí ele não parece não reconhecer a placa de rede. Você vai ter que usar eu tenho um adaptador da D-Link USB e ele funciona com o CentOS. Eu instalo o NetTools, ele volta a funcionar a placa de rede e a placa wireless. Reconhece. Aí eu retiro, dou um power off e tiro o adaptador USB wireless. Aqui na máquina virtual tem que fazer desse jeito. Selecionar o adaptador servidor ali. Vamos ver se agora funciona. Teste. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. On Enter. Sudo yum install net-tools. A senha de novo. Visto que foi mudado lá o adaptador de rede, ele conseguiu fazer a conexão com a internet. Depois dessa instalação eu posso mudar o NAT lá para modo bridge e continuar com a instalação aí. Como eu disse, eu não sei se é problema só com os notebooks. Ele tem uma certa dificuldade de reconhecer a placa wireless e a placa de rede dos notebooks. Mas o adaptador que eu tenho da D-Link, o DWD-125, ele reconhece normal. Eu fiz o download do NetTools. Depois de ter instalado, retirei, desliguei, reiniciei a máquina e ele funcionou perfeitamente. Na máquina virtual tem que fazer deste modo para ele poder funcionar a conexão com a internet. Aqui é Y e Enter. Aqui dá um S e Enter.
Ele já vem com serviço de SSH embutido. Eu vou dar um power off. E mudar a configuração para em modo bridge. Bom, vou mudar a configuração no sistema aqui, rede, mudar de NAT para em modo bridge, conectar direto na placa de rede, pela placa de rede direto no modem. Ele vai gerar um IP para ele. Vamos ter... Vou testar um ping aqui. A máquina virtual está respondendo o ping. Essa aqui acho que é a minha outra máquina. Vamos ver aqui, ping 192.168.25.70 menos T. Usuário teste. Dá um ifconfig. $25,70. No comando aqui ele faltou um número. Dou Ctrl C para parar. Ping 192.168.25.70 menos T para poder pingar continuamente. Está respondendo a máquina virtual com a máquina real. Eu vou dar um Ctrl C para parar. Vou fechar aqui e vou usar o Telnet, que já vem pré-configurado no CentOS. 192.168.25.70 na porta 22. Dá um Open. Tá aí. Dou um sim ali, que é a primeira vez é gerado uma chave. Teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, logado. LS. Terminado aí a instalação do CentOS 7 Minimal. Na próxima videoaula vou explicar como instalar o TeamSpeak 3 na máquina CentOS 7.0. É isso aí, gente.